Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Hoje, sábado, dia 9 de novembro de 2019, faz um dia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu da prisão. E eu e a Mandy, a gente está acompanhando muito nas redes sociais a galera alvoroçada, a galera de direita, né, claro, e os centrões que se dizem isentos, que nada mais nada menos são de direitas disfarçados, nervosos, revoltados, putaços, pistola com a saída do Lula. O que acontece é o seguinte, gente, tá sendo uma coisa muito mal interpretada. É uma crítica que eu faço na nossa sociedade, porque, tipo assim, não é de agora, tá? Desde as eleições do ano passado, o número de informações falsas, famosas fake news, tipo, a gente tá vivendo uma era digital que é muito perigosa, porque tem se criado muita fake news a respeito de diversos assuntos. E vamos puxar para agora. Por exemplo, tem muita gente revoltada com a decisão do STF sobre soltar os presos em segunda instância. Isso está gerando uma má interpretação, porque estão falando que mais de 4 mil presos vão ser beneficiados com essa saída, inclusive pedófilos, assassinos, estupradores e etc. Tipo, o que acontece não é bem assim, tá? Eu vou falar um pouco a respeito do que eu acho disso, depois vou passar para ela, porque ela entende melhor da parte jurídica e vai explicar melhor. Só que o que acontece? A gente precisa analisar primeiro o que é punição e o que não é punição no Brasil, entendeu? Por exemplo, uma pergunta que eu faço a vocês: na história do Brasil, quando foi que vocês viram um sistema punitivista que não fosse seletivo? Por exemplo, que realmente aplicasse a pena e cumprisse a Constituição à risca? Nunca, velho. Sinceramente, nunca. Por exemplo, vou citar o clichê aí, mas é que serve de exemplo. Aécio Neves está solto. Michel Temer ficou, acho que 2 dias na cadeia, já saiu. Inclusive, depois ele estava na cadeia e recebeu um convite para fazer uma palestra na Europa e foi. Pra você ter a noção da coisa séria. Então, essa questão da galera tá nervosa, não tá nervosa porque muita gente está falando que no Brasil vai se criar uma coisa de que não vai ter mais justiça, e etc e tal. Gente, nunca teve. Vamos parar. Nunca teve. Na verdade teve, mas para as castas mais baixas. Por exemplo, quantas operações policiais você vê nos morros, nas favelas? E operações policiais onde tudo pode. Pode matar em nome da lei, pode invadir casa, destruir mesmo o local, a residência de pessoas, de cidadãos de bem, porque, gente, na favela tem cidadão de bem também. Quem tá lá não tá lá por escolha, porque é bandido, tá lá porque é pobre, entendeu? Não tem pra onde ir. Então, assim, o nosso sistema penal sempre foi seletivo. Desculpa te interromper, amor. Não, imagina, fez certo. E inclusive assim, queria colocar um ponto no que ela falou, a questão de que nem todo mundo tá lá é bandido, mano, nem todo favelado é bandido. Favelado, ele foi recluso na, na margem da sociedade, no caso das favelas, quando aconteceu a abolição. Eles não tinham pra onde ir. Então, o que o Estado fez? Colocou eles lá, mano. Isolou. O morro, a periferia, a favela nada mais é que um isolamento dos negros. Então nem todo mundo tá lá é, é ruim, é bandido. Isso aqui é um exemplo. O filme Tropa de Elite 1, ele retrata muito bem isso. Existe uma questão nesse filme, uma cena, em que o policial do BOPE, o Neto, ele é assassinado. Não sei se é o Neto ou o Matias, enfim, é do primeiro filme. E tipo assim, o BOPE vai atrás do baiano que matou ele, e quando eles sobem no morro pra pegar o assassino do policial do BOPE, meu, eles invadem casa por casa de uma maneira grotesca. Inclusive tem uma cena até que me choca muito. É uma família da favela de negros em que eles estão fazendo a operação pra achar o baiano. E tipo, eles estão lá na mesa na hora do jantar, o almoço não me lembro muito bem. Estão com a mão pra cima, rezando, fazendo prece pra almoçar. Eles arrombam a porta, invadem a porta, apontam fuzil na cara de todo mundo só pra achar um cara, entendeu? Então, tipo, eles entram na favela, eles sobem o morro, fazem o que quiser e não tem quem investigue isso. Porque grande parte desses mandatos é o governador. Por exemplo, vamos fazer uma operação na favela?
Vamos, a população vai apoiar porque já criou-se, né, essa raiva, esse ódio, esse medo dos favelados. A população apoia, dá uma campanha boa, o governador assina e desce bala e manda a polícia pra lá. Então não vem com essa desculpa de que não existe sistema punitivista. Existe para as castas menores. Quem que toca a mão lá? Por exemplo, a droga que chega na favela, por exemplo, reflete um pouco aí. Você acha que na favela, numa periferia, onde não tem nem saneamento básico, existe solo para plantar droga? Tipo, não, sinceramente, seja sincero. Existe uma condição climática, existe, enfim, existe ambiente para ser plantado droga? E não só droga, por exemplo, maconha, erva, plantas. Como é que iriam refinar drogas químicas na favela? Essa droga não é feita lá e não brota lá, não nasce de lá. Ela vem geralmente e principalmente de outros países, de países próximos. E aí a gente entra em outra questão. Vocês acham que os favelados cruzam a fronteira para trazer essa droga aqui para dentro? Não, né, gente? Quem traz essa droga pra cá é gente graúda. Isso é a coisa mais evidente e a conclusão mais óbvia que você chega se você analisar de qualquer ângulo. Mas ninguém se incomoda, ninguém tem essa coisa de caramba, ninguém investiga quem é que trouxe a droga X pra cá. Nossa, o nosso sistema punitivista não vai atrás de combater eficazmente o tráfico de drogas. Ninguém se incomoda com isso. Então, assim, gente, vamos parar com essa hipocrisia de a gente tá preocupada com o combate à criminalidade, com a segurança pública. A maioria das pessoas que estão revoltadas não estão nem aí para segurança pública, não estão nem aí para criminalidade. As pessoas estão revoltadas porque a maioria, né, não todas, mas a grande maioria estão revoltadas porque o Lula tá solto. E assim, tudo bem, é direito de cada um pensar o que quiser, mas eu acho que aí a gente também tem que refletir em que condições essa prisão foi feita, né? Porque as mesmas pessoas que querem leis mais rígidas deveriam lembrar que o Lula foi preso com base numa apresentação de slide, né? Que ele foi acusado e julgado pela mesma pessoa. Várias coisas incoerentes para pessoas que defendem leis mais rígidas, cumprimento de leis severas. Porque, gente, independentemente de você acreditar do que o Lula fez ou não, e assim, a gente tem plena consciência de que ele não é nenhum santo e de que ele tem o rabo preso, sim, mas as pessoas estão dispostas a passar por cima da lei para conseguir o que elas querem. E a prisão do Lula mostra isso, sabe? Ele foi preso com base numa apresentação de slide. Ele foi preso sendo acusado e julgado pela mesma pessoa. Foi uma inquisição. E a conclusão, o método que eles usaram para comprovar a culpabilidade dele foi: acho que ele tem um triplex. Acho que ele tem um sítio em Atibaia. Não tem documento de que ele é o proprietário. Se não tem documento, é porque é dele e ele escondeu. Foi uma prisão, sabe? Foi uma prisão baseada em achismo. E olha o contexto, ele foi preso ano passado, em Inquisição. Ele foi preso ano passado, 2018, onde já estava em andamento uma campanha eleitoral, não só dele, mas como de todos os outros candidatos, inclusive o Bolsonaro, que é o atual presidente, Geraldo Alckmin, enfim, todos os outros. Uma pergunta que eu faço a vocês: quem vocês acham que estavam liderando essa pesquisa? O Lula, velho. Entendeu? Então, muita gente, embora, é Lula e tal, vocês têm que concordar que ele é um preso político. Isso é fato. Quem não concorda, quem discorda, é só, não tô querendo ser grosso, mas tipo, estuda um pouco mais. Vai ver a fundo o que aconteceu. Por exemplo, ele foi preso no ano passado, num contexto onde ele representava um perigo enorme para as elites, porque ele sempre representou, desde que ele foi presidente, ele sempre bateu de frente com a elite, ele sempre bateu de frente com a galera da classe alta, os ricos, tá? Em favor dos pobres. Que nem a Amanda falou, a gente não acha que ele é um santo. Lula é santo. Não. Só que ele foi o único líder que esse país teve que realmente se importou com as castas menores, com as minorias. Entendeu? Então ele foi preso num ano político,
um ano que ele estava em plena campanha, liderando as pesquisas, e ele se viu a elite, a direita, o PSDB, o Jair Bolsonaro, essas pessoas, que é do PSL, essas pessoas que estavam concorrendo com ele, não só agora, mas como há um tempo atrás, estavam vendo o Lula e o PT como uma ameaça. Por que eu digo o PT? Em que relação ao impeachment da Dilma, que ocorreu em 2016 também, estava sendo uma ameaça, porque ela prometeu e cumpriu a questão de investigar os crimes de corrupção. A galera se sentiu tocada, se sentiu incomodada e articulou, olha que ridículo, articulou o impeachment baseado em pedalada fiscal. Mano, olha o absurdo. Se for para configurar impeachment baseado em pedalada fiscal, o nosso atual presidente cometeu crime de grau pior do que isso. Desmatamento em Amazônia isso, configura né? crime ambiental, velho. E não é nem isso, né? A questão das pedaladas fiscais é muito controversa, realmente. Mas se a gente for analisar de uma maneira bem crua e como muita gente fala, a justiça tem que alcançar todos, nossa, nenhum presidente teria chegado até o final do mandato, gente. Porque pedalada fiscal é assim, é o feijão com arroz do governo de qualquer presidente, sabe? Não só presidente, né? Prefeito. Vereador, então, tudo. se você seguir por essa lógica, nossa, nenhum prefeito teria terminado o mandato, porque, gente... Desde o âmbito nacional ao âmbito municipal, cara. Entendeu? Então, eu quero que vocês, que estão nervosos, revoltados aí, reflitam um pouco mais sobre a questão de soltar os presos de segunda instância. Não é assim que funciona. Não vão ser soltos. Agora o Brasil vai virar um caos. Em cada esquina uma menina vai ser estuprada, em cada esquina uma criança vai ser assediada por um pedófilo. Não, não vai ser bem assim, tá? Não é bem assim que funciona. Enfim, eu acho que tá tendo uma galera que tá muito emocionada. E tipo assim, essa galera que tá emocionada, esse é o grande perigo. Porque elas não param nem pra tentar entender o que tá acontecendo. Elas não pararam para ler a Constituição brasileira, elas não pararam para analisar o que de fato está acontecendo. Elas simplesmente estão frustradas, nervosas, revoltadas, estão jogando o seu ódio, destilando o seu ódio nas redes sociais, sem parar para analisar friamente o que está acontecendo. Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para evitar fake news e agir de uma forma impulsiva. Vamos analisar, vamos ver certinho o que está acontecendo. Só para fazer um gancho no que ela tinha falado, no sistema punitivista, por exemplo, é muito mais fácil para o Estado fazer o quê? Uma varredura e assassinar os negros que estão traficando. E muita gente fala o seguinte, uma coisa que eu acho engraçado, aí eu vou só terminar minha fala e dar deixa pra ela falar sobre a questão jurídica, é que tipo assim, o que é mais fácil, o que é mais conivente, tanto pro cidadão de bem, quanto pro Estado? Botar a culpa em quem? Que financia o tráfico? No coleguinha que vende baseado na escola, no coleguinha que vende baseado, que vende droga na praça. Eu não tô defendendo eles. Só que o que eu tô tentando falar é que a raiz do mal não é eles. Eles são molinhos perto dos grandes. E que tá todo mundo tá sempre direcionando a raiva pra carne mais barata, né? Exatamente. Porque assim, a carne mais barata sempre foi a carne negra e a carne pobre. Então, assim, é muito mais fácil você direcionar o teu ódio, culpar e querer execução, querer, assim, o banimento de gente pobre, favelada, preta. Porque, assim, essas pessoas, na cabeça de muita gente, elas são descartáveis, elas não fazem diferença. E, assim, se é pra você destilar o ódio, culpar alguém, porque a gente sempre tem que culpar alguém. Isso é uma coisa também que me incomoda muito. A gente nunca assume a nossa responsabilidade pelos nossos erros. Pois é. Porque, gente, sinceramente, quem acha que o Lula foi corrupto, que o Lula roubou dinheiro, é aquela velha história. A gente não tá defendendo. É óbvio que, com certeza, ele tem o rabo preso. Ele não Mas, é, assim, como dizem, o virgem no puteiro, né? Ele fez, tal, beleza. Ele também não é um coitado. Mas ele não tá lá. É óbvio que ele tem um rabo preso, mas assim, sabe, gente que tem gato de TV a cabo, de energia, gente que todo dia comete pequenas corrupções, mas que não assume a responsabilidade pelo seu erro, sabe? E as pessoas que estão lá em cima, elas são um reflexo direto da gente. Então, assim, quem tem aversão ao Lula,
Ok, é uma questão de ideologia política, mas algum dia o Lula refletiu vocês, gente. Então, assim, vamos deixar de sempre apontar o dedo pro outro, porque todo mundo aqui tem um pouco de responsabilidade pelo que tá acontecendo. E é claro que talvez a gente não tenha responsabilidade direta, porque a história desse país parece que sempre foi envolta em mácula de passado terrível e obscuro. Mas assim, tudo que tá acontecendo hoje, a situação que a gente vive e que a gente tem que lidar hoje, talvez não seja culpa sua, mas seja um legado da nossa história. E como é uma herança nossa, a gente tem a obrigação de lidar e de acabar com essas coisas da melhor maneira. E a melhor maneira não é como a gente vê muita gente propagando, sabe? Ódio exacerbado. A melhor maneira de se combater tudo isso é o acesso à informação, conhecimento, a liberdade de pensamento. Pode parecer que eu estou puxando sardinha para mim pelo fato de fazer história, mas não é. Gente, sinceramente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: conhecimento histórico vai te fazer refletir sobre o que acontece. Não só conhecimento da história do Brasil, mas do mundo todo, gente. Mas como a gente está falando do cenário brasileiro, vamos puxar um pouco o que aconteceu lá atrás, desde a época em que a gente foi colonizado, né, descoberto, por assim dizer, até o que acontece hoje. As raízes de todos os males do que está acontecendo não é de agora, entendeu? Então, porque se muita gente, inclusive o atual governo, quer barrar as questões humanas, filosofia, história e sociologia? Porque convém a eles, porque a partir do momento que o ser humano brasileiro tem conhecimento da sua história, ele cria visão, ele tira essa coisa que tem no olho dele que o cega para ver a verdade. Ele vai olhar lá atrás e falar: poxa, o problema de hoje acontece lá atrás. Se a gente não parar para refletir e corrigir isso hoje, na frente, no futuro, vai continuar a mesma coisa, entendeu? Então a gente tem que refletir o que aconteceu no passado, hoje, e corrigir hoje para não acontecer no futuro. Porque se a gente ficar nessa, história não é legal, filosofia não é legal, sociologia não é legal, vai se passar séculos e séculos, décadas e décadas, tempos em tempos, e ainda vai haver preconceito, ainda vai haver intolerância, ainda vai haver racismo, xenofobia, violência, etc. Então, qual é a melhor maneira de combater tudo isso? Educação, conhecimento. Não é olhar pro negro e falar: o negro é bandido, vamos matar. Não é olhar pro travesti e falar: o travesti não presta, vamos matar. Posso fazer Não um é. adendo? E é assim, vai lá. E assim, gente, novamente, não é querendo apontar o dedo, mas para quem realmente não tá interessado só em destilar ódio, tá interessado em entender um pouco melhor, busque informações de fontes neutras, sabe, gente? Porque eu sei que pode parecer ofensivo, porque todo mundo acha que já sabe de tudo e que não tem mais nada para aprender. Mas de verdade mesmo, todo mundo tem que aprender e assim, não tenham medo do conhecimento, não tenham medo de às vezes estudar e perceber que, nossa, tudo que você falou até hoje era uma besteira, é uma falácia. Tipo, não tem nenhum problema em você perceber que você acreditava numa coisa que não era tão correta assim e mudar de ideia, sabe? É normal, sabe, gente? As pessoas têm muito orgulho de falar: porque eu tenho ideia firme, eu tenho pensamento, eu tenho cabeça feita, no mundo de ideia. Gente, não tem nenhum problema de você perceber que você estava errado e reconhecer isso. É até mais bonito do que passar a vida inteira falando coisa errada, propagando coisa errada e com medo de descobrir a verdade. Então, assim, para quem tem vontade mesmo de entender melhor o que está acontecendo, procurem pessoas realmente qualificadas, informação de pessoas qualificadas, historiadores, cientistas políticos, cientistas jurídicos, advogados, procurem cientistas sociais, pessoas que realmente sabem do que estão falando, sabe? Parem de se informar por fake news e também parem de se informar por qualquer tipo de informativo de pessoa que defende só a sua ideologia, sabe? Pesquisa, que nem eu falei, fontes neutras e fontes contrárias, para você ter essa oposição de ideias. Não tem nenhum problema de você procurar outras fontes e de você às vezes descobrir que você estava errado, sabe? É melhor você descobrir que você está errado e você aprender a tempo do que passar a vida toda sendo enganado e propagando coisas erradas. E assim,
Eu digo por mim mesmo, conhecimento, informação é uma coisa muito não só é como, por exemplo, como ela falou assim, não é errado, nem só isso, é saudável, é gostoso, é prazeroso. Eu, por exemplo, vou citar um pouco da minha vida antes e depois de história. Depois que eu entrei Brevemente, amor, porque brevemente. já vai ficar bem longo esse vídeo. Mas assim, eu adquiri um conhecimento que, claro, ainda estou no primeiro ano, tem muito que aprender, mas o que eu quero falar é, liberta, muda. Conhecimento ajuda a pessoa a evoluir espiritualmente, mentalmente no conhecimento. E serve para quebrar ódio, para quebrar preconceito e preceito. É por isso que o grande problema do Brasil é em si a educação. Enquanto não houver investimento, não só investimento dos grandes, porque muitos se reclamam, não tem investimento do Estado na educação. Todavia, também não tem interesse da população na educação. Então é uma coisa que a gente precisa parar para ver. Não tem investimento do Estado? Concordo. Mas também não tem interesse da população na informação e no conhecimento, na educação em si, tá? Então vamos procurar conhecimento, vamos procurar informação. Conhecimento é gostoso, é libertador. Comam a maçã, comam a fruta da sabedoria, não tenham medo de ser expulsos do paraíso. E é isso. Agora eu vou passar para ela falar um pouco, explicar um pouco da parte jurídica, do que está acontecendo da decisão do STF e encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Que já tá longo. Mas, brevemente, gente, só pra explicar esse burburinho de pessoas achando que todas as pessoas que estão presas após decisões de segunda instância serão soltas, não é assim que funciona. Na verdade, o que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal prevêem é que não haverá prisão antes do trânsito em julgado, exceto em duas hipóteses, que são prisão em flagrante e prisão preventiva. Então, assim, o entendimento que vigorava antes era um entendimento diretamente contrário à Constituição, porque, gente, assim, prender alguém após segunda instância é prender alguém que tem uma presunção de inocência ainda, sabe? E eu sei que muita gente defende porque fala assim, se essa pessoa já tinha sido condenada, então já tinha uma presunção de que ela era culpada. Só que não é assim que o nosso sistema funciona, gente. E assim, na verdade, o entendimento, para quem é leigo, falar de uma maneira bem acessível, o entendimento do nosso sistema legal é o seguinte, que é melhor você deixar solto alguém que é culpado do que você prender alguém que ainda tem a possibilidade de ser inocente. E se a gente pensar bem, bom, não sei, né? Isso é só a minha opinião. É o caminho mais lógico, porque assim, é melhor realmente você deixar alguém que é culpado solto do que você prender alguém que pode ser inocente, porque depois, se você comprova que essa pessoa é inocente, você vai fazer o quê? Você vai dar um tapinha nas costas e falar, desculpa aí, pode ir embora agora. Sabe, gente, é um tipo de injustiça que não pode ser reparada. Então, é basicamente esse o entendimento do nosso sistema jurídico. E com relação agora a essa mudança que teve no entendimento do Supremo, não significa que todas essas pessoas vão ser soltas. Significa que, como agora elas não podem mais ficar presas com base nessa justificativa, né, de que já foram julgadas em segunda instância, os juízes podem manter e, na maioria dos casos, mantém a prisão dessas pessoas com base no artigo 312 do CPP, que dispõe sobre a prisão preventiva. E os requisitos para você manter a prisão preventiva basicamente, se essa pessoa ela corre o risco de atrapalhar as investigações ou processo, se ela oferece um risco à segurança pública em geral, se ela pode voltar a delinquir e tudo mais, ou se corre o risco dela fugir, se evadir, né, da jurisdição para evitar a aplicação da lei. São basicamente esses os requisitos. Então, assim, gente, só pra deixar claro, estupradores, pedófilos, assaltantes, essas pessoas não vão diretamente pra rua porque elas se encaixam em alguma dessas hipóteses, sabe? Geralmente na questão de oferecer risco à segurança pública e tudo mais. Então, não, gente, a decisão, esse novo entendimento do Supremo não vai fazer todos os presos após segunda instância irem pra rua, tá? E a questão do Lula tá solto é porque, gente, ele não oferece um risco à segurança pública. Na verdade, ele oferece risco a elites.
Ele oferece um risco à elite. Mas assim, então, gente. É a elite que tá preocupada. Entendeu? Tanto é que ele nem pode se eleger, né, tão cedo por conta da lei da ficha limpa. Então, assim, no momento ele não oferece risco para a sociedade, sabe? Então, é por isso que ele foi solto. Então, não significa que todos os presos após segunda instância vão ser soltos. Entenderam? É só isso. É só isso, o vídeo já ficou bem longo. É só tudo isso. É só tudo isso. Mas eu espero que tenha esclarecido um pouco a cabeça de vocês. Eu sei que vocês estão exaltados, mas calma. Não é o fim do mundo, não é o apocalipse, não é uma inclusão, uma explosão de uma guerra civil. Relaxa. Ainda. Vamos observar os próximos episódios. Então é isso, gente. Uma boa noite e até mais. Tchau.